Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco aqui do nosso dia aqui, como foi tanto na nossa ferramenta quanto na nossa sala, né? Falando de marcações aqui, tá? A gente já tem nossas marcações aqui que alguns de vocês recebem, né? Que eu envio, tanto o pessoal da mentoria quanto algumas pessoas que estão com curiosidade sobre nossa mentoria, tá? Então você já tem aí esses níveis no gráfico de vocês. Lembrando que a gente não opera simplesmente por conta da linha, né? A gente espera que a ferramenta nos dê sinalização de que está permitido comprar ou vender dentro da região, beleza? Mas diante disso você já vê que as marcações são de fato eficientes, né? Vamos lá, vamos falar do início do dia aqui, tá? Mercado dia 26 de junho, o mercado abriu hoje aqui com um gapzinho de alta. Porém, pessoal, o primeiro ponto que a gente vai buscar na ferramenta da gente são esses boxes aqui, que são os boxes de destaque da gente, tá? Tanto o rosinha quanto o azulzinho ou verdinho, não sei como é que você tá vendo aí na sua tela, beleza? Então, pessoal, partindo desse princípio é o seguinte, né? Marcando aqui esses pontos aqui, tá? Vou marcar esse box aqui, que foi um box de tentativa de mudança de movimento do comprador, né, para o vendedor, tá? Por isso que ele está com esse destaque aqui rosinha. E se você for observar onde é que o mercado abriu hoje, pessoal, tá? Ele abriu aqui dentro. Foi na hora que a gente de fato, né, começou a pensar em vender o mercado. Quando o mercado abriu o mercado hoje com a força de compra, porém não perpetuou, tá? Ou seja, não deu continuidade na compra. Isso aqui se torna um ponto de virada de mão para a gente, tá? Caso não tivesse marcado nada, André, o que foi que a ferramenta sinalizou? Se você observar aqui em cima da nossa linha, tá? Que a gente chama de linha de momento, né? Ou linha de fluxo, ela sinalizou para a gente que o vendedor está comandando o mercado nesse momento, tá? Então é referente a esse box aqui, beleza? Só que por se tratar do início do dia, a ferramenta não sinaliza no box, tá? Então ela só dá um aviso para a gente de que entrou força na venda aqui, mas ela não colore o box por se tratar de um período que pode estar sendo muito, na maioria das vezes a abertura do mercado é muito complexa, tá? Então o que foi que a gente fez? A gente começou a buscar a venda no mercado a partir desse nível de preço aqui, beleza? Então basicamente foi o que teve aqui no início do dia, né? Buscar por venda no mercado. Por que por venda, André? Porque primeiro ponto, o mercado está trabalhando abaixo da VWAP, tá? Nossa linha de fluxo está trabalhando agredindo, né? Quando você vê vermelho aqui, ó, na linha, é porque ela está com agressão na venda, tá? Não é porque, de novo, eu sempre gosto de salientar isso, né? Não é porque o box está descendo aqui que ele está vermelho, tá? Isso aqui é uma regra de coloração que a gente tem baseada na nossa ferramenta TVA, tá? Que nada mais é do que um conjunto de dados, né? Isso aqui são dados que a gente processa e gera informação para a gente diretamente aqui no gráfico. Dá para entender isso? Ou seja, eu pego toda essa informação que eu tenho aqui embaixo e eu consigo plotar aqui no gráfico para eu poder tomar uma decisão muito mais assertiva dentro do mercado. Beleza? Falando da parte de compra, tá, pessoal? Se a gente for ver aqui, ó, né, que foi hoje na sala, que foi na hora que a gente falou, que eu falei, pessoal, muita atenção nessa mínima aqui, porque se você for observar, ó, nossa linha aqui de cima, ela nunca conseguiu inclinar. Tá vendo que agora, quando ele fez esse box aqui, pessoal, ela conseguiu inclinar a linha para cima. Isso aqui me diz o seguinte, cara, enquanto você vê o cenário desse jeito, busque vender. Mas quando o mercado faz esse comportamento aqui, ó, alguém tentou segurar o mercado, ou seja, alguém tentou parar o mercado, tá? Isso quer dizer que eu não posso vender? Não, muito pelo contrário, eu posso vender, mas eu tenho que tomar muito mais cuidado na venda e vender o mais alto que eu posso, tá? Que aí entra a regra que a gente tem, né, na nossa mentoria, que é o que? Se você observar aqui, ó, o box botou 65 na cabeça do box aqui, tá vendo? Isso aqui a gente chama de delta, né? Delta é o que? É o saldo entre o comprador e o vendedor. Por exemplo, entenda assim, quem ganhou nesse nível de preço aqui? Quem ganhou foi o comprador. Porém, o que a gente sempre
deixa de informação para os mentorados é o seguinte: ele ganhou, o comprador ganhou, mas o comprador perpetuou na compra? Não. E se isso acontece, isso é o quê? Isso é uma chamada para venda, tá? Ou seja, toda vez que tem um esforço muito grande de um lado e o mercado não consegue evoluir para esse lado onde teve força, quer dizer que ali a gente tem uma virada de mão. Dito isso, se você pegar esse ponto aqui, pessoal, observe o que acontece mais na frente, né? Já foi uma força vendedora, tá vendo que botou 60 de venda aqui e o mercado evoluiu na venda? Pronto. Quando o mercado voltou aqui, ó, o comprador tentou botar uma força para perpetuar na compra, não conseguiu. Em seguida, o mercado bateu na venda, tá? E aí agora, pessoal, volta ao mesmo ponto que eu já falei aqui. Quem assistiu outras aulas que a gente tem no canal aqui, ó, eu já falei sobre isso, que o mercado ele é um eterno jogo de compadre, tá? Ou seja, quem foi estopado aqui, ó, tá vendo que houve força exagerada na venda aqui, esse boxinho rosa, houve uma força muito grande. Deu continuidade na venda? Não. Isso é o que? Uma virada de mão. A gente chama isso de virada de mão, tá? Virada de mão. Ou seja, toda vez que acontece esse evento no mercado, pessoal, ó, observa, subiu, trabalhou, voltou. Quando voltou aonde, pessoal? Exatamente no ponto onde o vendedor foi estopado. Ou seja, enquanto você, né, pessoa física, sardinha, né, que é o que a gente costuma chamar, tá pensando em vender rompimento de fundo, pessoal, o cara tá aqui dizendo a você o seguinte: meu amigo, venda porque eu vou consumir seus lotes de venda e vou lá em cima te estopar. Beleza? Então é basicamente isso aí que foi feito hoje no na nossa sala, tá? Claro que tem alguns detalhes importantes aqui, né, que só quem participa da nossa mentoria entende e tem esse conhecimento, né? Por exemplo, hoje eu estava conversando com um rapaz que ele tá querendo fazer nossa mentoria e eu disse a ele o seguinte: cara, o mercado está subindo, mas isso aqui nada mais é do que um pullback da venda, tá? Como é que eu sei disso? Minha linha de fluxo está subindo amarela. Então, toda vez que a minha linha de fluxo está subindo amarela, eu tenho que entender que eu estou participando de um pullback, não é de uma reversão de mercado. Quando é que se torna uma reversão de mercado, André? Quando o mercado faz um boxzinho rosa, ou desculpe, um boxzinho verde ou azul, não sei como você está vendo aí, né? Eu vejo um verde, tá? É um verde claro, na verdade, né? Então, quando o mercado faz esse comportamento aqui, pessoal, e rompe a máxima, observa que o mercado não consegue mais ter força para romper a mínima dele, tá? Observa, o mercado vem, faz um falso rompimento e em seguida faz o quê? Volta para cima e fazendo de novo o quê? Um comportamento de compra, tá? Ou seja, toda a expectativa que a gente tem de quando a gente está comprado em um fundo é que o mercado evolua e tente fazer esse comportamento aqui, tá? Então, basicamente, isso foi o que a gente viu hoje aí dentro do mercado. Tem alguns detalhes a mais, mas para o que eu quero mostrar hoje aqui a vocês é basicamente isso, tá? Vou aproveitar esse finalzinho aqui e vou dar um spoiler aqui, tá? De uma ferramenta que vocês usam muito aí, muito provavelmente alguns de vocês, né? Que a gente chama de IFR, né? Pessoal, o que é que acontece com o IFR aqui? Deixa eu só maximizar ele aqui. Vou dar um spoiler aqui de como você pode estar usando esse IFR aqui, tá, pessoal? Que ninguém nunca... Pelo menos eu nunca vi ninguém explicar IFR desse jeito aqui, tá? Observa que no IFR você sempre vai ter o 70, o 30, o 20 e o 80, tá? Se você for observar na minha ferramenta aqui, a gente tem um ponto aqui de força de compra, tá vendo? Isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui, para quem já tem um conhecimento, né? A gente tem um mercado, né? E basicamente o que é que o IFR está me dizendo aqui, pessoal? O IFR está me dizendo o seguinte: cara, aqui eu tenho um ponto justo do mercado, tá? Que é o 50%. Aqui eu estou dizendo a você o seguinte: aqui eu tenho uma força de compra, né? Quando o mercado está no 70 e quando o mercado está no 80, eu tenho uma urgência de compra, beleza? A mesma coisa eu tenho para baixo aqui. Quando o mercado está abaixo de 30, eu tenho uma força de venda.
E quando o mercado está abaixo de 20, eu tenho uma urgência de venda, tá? Basicamente, pessoal, o que eu estou te falando aqui nada mais é do que o que você entende como sobrevenda, né? Sobrevenda. E isso aqui que eu estou te dando informação agora é uma sobrecompra, tá? Então, quando você vê esse acontecimento aqui na nossa ferramenta, ó, tá vendo aqui que eu tenho uma força de compra aqui? Basicamente o que eu tô te dizendo é o seguinte, cara, se você for olhar lá no IFR, o IFR vai estar te dizendo que está sobrecomprado. Só que qual a pegadinha do mercado, pessoal? Por isso que eu sempre costumo dizer, tudo no mercado depende. Depende de quê? Por exemplo, sobrecompra. Todo mundo diz que na sobrecompra você tem que vender. Quem vendeu na sobrecompra aqui o tempo todo foi estopado, né? Quem vendeu, depois que o mercado disse aqui, tô botando pelo IFR, tá? Que minha ferramenta aqui é outro cálculo que não tem nada a ver com IFR, né? Mas se você pegar aqui exatamente o box onde aconteceu esse evento do IFR aqui, ó, cruzou o 70 e confirmou, não foi? Cruzou. Ó, se você observar aqui, ó, isso aqui foi o cruzamento, tá? Qual onde foi a região que cruzou? Foi aqui nesse box. Qual foi a região que confirmou o rompimento? Foi esse box aqui. Pronto. A gente vai pegar aqui agora, pessoal, ó, e eu vou botar uma linha aqui embaixo, tá? Ou seja, esse box aqui é importante. Foi o box que fez o mercado ficar sobrecomprado. Aí agora eu vou te perguntar e vou quebrar alguns paradigmas na sua cabeça. Como é que você vai vender um mercado que está sobrecomprado se o mercado ainda continua subindo? Ou seja, nem toda sobrevenda é para eu comprar e nem toda sobrecompra é para eu vender. O que vai me dizer isso, pessoal, é o ponto onde o gráfico está fazendo. Por exemplo, se o mercado fez uma força de uma sobrecompra e não perpetuou na compra, aí sim eu posso vender o mercado, porque o mercado, essa sobrecompra nada mais é do que um pullback da compra, né? Então, sempre tenha atenção a isso. Então, pessoal, isso aqui é um feedback muito importante para você. Observa que eu estou falando de ferramenta que está dentro do Profit, né? Nada impede você botar isso na sua tela, assistir essa aula aqui várias vezes para você entender o que eu estou te falando, que não é algo simples para você entender o que eu estou te falando. Isso aqui precisa de muito treinamento, tá? Mas se você entender o que eu estou falando aqui, já é uma mão na roda. É muito... O que eu estou te passando aqui, você não vai encontrar nunca em nenhum curso pago aí de 5 mil reais, de 3 mil reais, de 2 mil reais. Você não vai achar porque ninguém explica isso aqui. Muitos poucos sabem sobre isso aqui, tá? Então, de novo, ô André, isso só funciona no box? Bora ver. Vou botar aqui nos 5 minutos aqui. Vou botar nos 5 minutos aqui e vou te mostrar a mesma coisa. Observa o seguinte, vamos lá? Pronto, qual foi o box aqui que fez o rompimento do 70? Por que eu tô falando isso, pessoal? Que isso aqui é onde você leva stop no mercado. Você não leva o stop nisso aqui, não. Você quebra sua conta quando o mercado tá subindo e você tentando vender. Concorda comigo? Veja só, onde foi que o mercado passou do 70? Pronto, o mercado passou do 70 aqui nesse candle. Eu tô falando de candle, não é box não, para você entender que não tem nada a ver com o tipo de gráfico que você usa. Tem a ver se você entende o que o mercado tá fazendo. Pronto, o mercado ficou sobrecomprado aqui, ó. Perdeu essa mínima, pessoal? Não, eu não posso vender ainda. E se eu for vender, eu só posso vender longe disso aqui. Beleza? Mas enfim, se está sobrecomprado e não está rompendo a mínima, vamos lá para a lógica. Ó, a lógica, se o mercado ficou sobrecomprado e não perdeu a mínima do sobrecomprado, porque eu que vou vender, eu vou comprar. Eu compro com o meu stop aqui embaixo. E observa o que o mercado fez, pessoal. Evoluiu ou não evoluiu? Evoluiu o tempo todo, né? Pronto. Agora olha a sacada que ninguém te explica. Como é que, entenda, como é que o mercado nem desceu? Olha quanta gente vendeu isso aqui hoje, achando que o mercado ia derreter. E aí o cara vai e estopa todo mundo, né? Pronto, barra de força, né? Ah, não foi barra de força não, foi um martelo, ou foi uma estrela cadente. Aqui, a estrela cadente no topo. Quem vendeu aqui? Não foi estopado não, foi? Se você vendeu isso aqui, meu amigo, sinto muito te informar, mas você pode botar o stop no mundo todo que ele vai lá buscar. Por exemplo, desceu 100 pontos e te estopou com 360 pontos. Entende o que eu tô te falando? Então, olha só. Uma figura numa região de topo, impossível você não ter vendido isso aqui. Quem opera Price Action, isso aqui é venda. Ah, não vendi ainda não, pronto, aqui é barra de força. Ah, não vendi ainda não, isso aqui é barra de força. Não é possível que você não vendeu. Você vendeu e foi estopado. Por quê? Porque você está olhando o candle, tá? Você está olhando o tipo de gráfico, entendeu?
Você tem que olhar a ferramenta, você tem que entender, buscar ferramentas dentro do mercado. Beleza? Então o que eu tô te falando é o seguinte. Agora olha essa cara que eu vou te dar. Como que o box que fez a mudança da força do mercado, né? Saiu, passou de sobrecompra. O mercado a partir dos 70 aqui ficou sobrecomprado. Agora me explica uma coisa. Como é que o mercado nem desceu e ele já tá batendo nos 50% aqui no preço justo? Olha a pegadinha no mercado. O nome disso aqui, pessoal, é o que a gente chama de esforço versus resultado. Teve muito esforço na venda para pouco resultado. O mercado nem andou e o cara já voltou a 50% do preço justo. E aí, de novo, rompeu, pessoal? Rompeu o box que iniciou a força? Não, o mercado nem chegou a testar a região do box. E aí, de novo, joga para cima. E aí você tentando vender aqui por conta de figura gráfica, por conta de estrela cadente, tá? De novo, o mercado foi lá em cima. Aí agora sim, agora o mercado sinalizou que tá liberada a venda, tá? Mas liberada a venda onde? Aqui. E se você for olhar a ferramenta da gente, ó, observa que deu um gatilho de venda aqui nesse box. Tá vendo que pintou o box aqui de rosinha? Pronto, isso aqui ele tá dizendo o seguinte, aqui é liberado eu vender o mercado. Vendi. Mas falando de força, de movimento, o mercado fez a mesma coisa, o mercado fez pior aqui agora. Observe que nessa posição aqui, pessoal, o mercado veio até os 50, né? E não voltou nem para testar. Agora fez pior ainda o mercado. O mercado agora desceu, botou força, fez tudo que podia para descer e ele já está sobrevendido. Ou seja, o mercado nem desceu e já está sobrevendido. Isso é característica de quê? De compra, pessoal. Eu não posso ter uma força dessa grande no mercado de compra e o mercado nem desceu ainda e já está sobrevendido. Isso aqui é característica de pullback na ferramenta, no IFR, tá? Esse é o grande problema. Por isso que falam que o indicador não funciona, porque ninguém sabe explicar o indicador. O indicador funciona muito bem, mas você precisa entender. Agora você pega essa aula que eu estou te dando aqui de graça, gratuita, que ninguém nunca te falou nada sobre isso, e aí você repete ela umas 10 vezes, bota o IFR na sua tela e vê se é verdade. Não precisa, de novo, pessoal, só um detalhezinho só pra gente finalizar, você não precisa botar replay pra isso não. Primeiro ponto, você vai pegar o seguinte, você vai botar IFR, vai fazer essas marcações que eu mandei aqui, ó, que eu botei aqui, ó, e você vai estudar como, do mesmo jeito que eu tô te explicando aqui. Se vai ser no candle, se vai ser no box, se vai ser no ponto figura, se vai ser no gráfico de trade, gráfico de linha, não interessa. Não interessa o gráfico, interessa você entender o que a ferramenta tá te falando, tá? Beleza? Então, hashtag fica a dica, tá? E até a próxima. Valeu, um abraço.